paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria tê-lo aqui, nesta que será mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós que estamos no primeiro trimestre do ano de 2025 estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós veremos hoje, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, a lição de número 4, lição prevista a ser aplicada na manhã do dia 26 de janeiro de 2025. E o tema de hoje é o Deus triuno, ou Deus é triuno. Antes de nós avançarmos nossos comentários, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta, curta esse vídeo, compartilhe e seja abençoado por essa aula em nome de Jesus. Deus é triuno. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura bíblica em classe encontra-se registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versos 15 ao 17, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus, capítulo 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo número 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, aqui à minha esquerda, à direita dos irmãos, me faça acompanhar pelo evangelista irmão Rafael Cavalcante, que vai estar deixando a sua saudação e suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição hoje é trindade. É bom lembrar que o termo, a nomenclatura trindade, ela não aparece na Bíblia, nem tampouco foi usado pela igreja primitiva. Trata-se de uma palavra de cunho teológico, usado pela primeira vez por Tertuliano, bispo de Cartago, no norte da África, que viveu entre o segundo e o terceiro século. A palavra trindade vem do latim trinitas e significa tríade, três em um, triunidade ou reunião de três. Essa palavra ela tem o objetivo de tentar explicar a fé cristã, que acredita no Deus único, mas que existe em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora o termo, a nomenclatura trindade não apareça na Bíblia, o que aparece na Bíblia é o conceito, a realidade e a ideia da trindade. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe, sua saudação e suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui para mais uma pré-aula, para juntamente nós aprendermos sobre o Deus Trino. Apesar de a palavra trindade não aparecer nas páginas da Bíblia Sagrada, como já foi dito, nós entendemos que esse conceito é revelado durante toda a Escritura. E nós vamos abordar este tema tão importante e tão necessário, mas que por muitas vezes não é tão compreendido. E para darmos início, quero deixar um texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, muito familiar para nós da Assembleia de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Meu querido e amado irmão professor, o seu grande desafio da aula, no dia 26 de janeiro, é conseguir sintetizar aos alunos a compreensão da religião monoteísta judaico-cristã e a doutrina cristã que compreende a existência da divindade manifesta em três pessoas. Portanto, nós não podemos negligenciar a perspectiva monoteísta da nossa religiosidade, porque se assim o fizéssemos, seríamos colocados como idólatras, mas não podemos também negar que a manifestação da divindade adorada pela Igreja Apostólica, já nos dias tão remotos do primeiro século, apontam para uma existência de um Deus que se manifesta em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E isso, essa constatação, esse conceito, muito embora nós não tenhamos a palavra trindade, como dizemos no texto bíblico,
nós podemos ver que o seu conceito encontra-se lastreado em todas as páginas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Se não, veja a preocupação de Mateus, em capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus, o Filho, batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo, Deus Espírito, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Só pode ter filho quem é pai. Portanto, nós temos aqui a manifestação objetiva e insuperável de que a manifestação da entidade divina que nós tanto adoramos, o eterno Criador de todas as coisas, manifesta-se em três pessoas: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Venha conosco para essa pré-aula e com toda certeza será de muito valia para a sua aula do domingo. Ponto de número 1, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, evangelista Rafael. Como já dito, a nossa fé judaico-cristã, ela é monoteísta. Cremos na existência de um único Deus. Isso é reforçado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deuteronômio 6, verso 4, o Shema judaico, a declaração de fé judaica, diz: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e o único Senhor. Em Isaías 45, verso 5, o próprio Deus vai dizer: Eu sou Deus e não há outro, eu sou o Senhor. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Também em Efésios 4,6, ele vai dizer que há um só Deus e Pai de todos. Então, que fique claro, nós não somos triteístas e nem politeístas. Nós não cremos em três deuses e não cremos em vários deuses. Cremos no Deus único, que existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, uma unidade composta, que não se aplica apenas à divindade, mas que está em toda a Bíblia. Por exemplo, quando você pensa no casamento, um homem e uma mulher se casam, são duas pessoas, mas diz a Bíblia que se tornam uma só carne, unidade composta. As duas naturezas de Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus, mas não são duas pessoas, é uma única pessoa com duas naturezas. Quando a gente pensa na igreja, a igreja tem muitos membros, mas ela é um corpo só, uma unidade composta. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é único, mas possui 9 gomos, unidade composta. Então essa ideia está em toda a Bíblia, inclusive na divindade. Deus é um, mas existe em três pessoas. Glória a Deus. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Meus irmãos, nós temos que entender, durante a leitura da Bíblia e também nesta aula, algo que nós chamamos de revelação progressiva. E ao longo da palavra do Senhor, nós vemos esse conceito sendo aplicado. O Senhor não manifesta para o homem, de uma vez só, todos os seus desígnios, todas as suas vontades ou seus propósitos. Ele vai aos poucos, durante a palavra dele, manifestando isso ao seu povo. E nós entendemos esse conceito também na Trindade. Entenda, o povo judeu vivia em meio a povos politeístas, que adoravam a vários deuses. Se Deus logo de cara se manifesta como Deus trino, possivelmente os judeus iriam entender isso de forma errônea e ia prejudicar a revelação do Senhor. Então é por isso que, primeiramente, o Senhor se revela como o Senhor, o único Senhor, e digamos assim, numa pessoa só. Apesar de que nós, ao lermos o texto, desde o Antigo Testamento, já encontramos, digamos assim, dicas desse Deus trino. Mas nós podemos observar, por exemplo, o Êxodo capítulo 20, versículo 2, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós encontramos aqui um único Deus, porque nós acreditamos num único Deus, mas manifesto em três pessoas, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, conforme nós vemos em João capítulo 1, e na pessoa também do Espírito Santo, o outro Consolador, que ali no texto original nós vemos do grego, que diz que é outro da mesma substância. Então nós acreditamos e observamos durante toda a palavra do Senhor que nós acreditamos em um único Deus que é manifesto em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos irmãos, o comentarista, quando trata nesse ponto, ele vai apresentar aqui 3 argumentos objetivos que indicam que a divindade é manifesta em 3 pessoas, sem, contudo, ferir o conceito judaico de monoteísmo. Primeiro conceito: para cada 3 pessoas é dada a elas a expressão Deus, ou elas são chamadas de Deus. O Pai é chamado de Deus, Filipenses 2,11. O Filho é chamado de Deus, Colossenses 2,9.
E o Espírito Santo também é chamado de Deus, Atos 5, 3 e 4. É imperioso, amado professor, que você trabalhe com os alunos o texto bíblico, porque a escola não é revística, a escola é bíblica. Então, a literatura de base que você tem para trabalhar na aula é a Bíblia. Então, trabalhe as referências para que o seu argumento seja acompanhado de fundamentação bíblica. Segundo argumento, cada uma das três pessoas é também dada o designativo de Senhor, de modo que nós podemos dizer, o Pai é Senhor sozinho, Salmo 110, verso 1. Ao Filho também é dado o mesmo designativo, Isaías 40, versículo 3, Mateus 3 e 3. E ao Espírito Santo também é dada esse designativo, esse título honorífico, Ezequiel capítulo 8, versículos 1 e 3. O terceiro argumento é o argumento monoteístico bíblico, que não contradiz a Trindade. Então veja só, você vai precisar da ajuda de um dicionário de hebraico, de um aplicativo de celular, de um livro, enfim, nós vamos ter que nos valer dessa ferramenta. Trago aqui a ideia e o ensino do reverendo pastor César Cavalcante de que uma boa exegese, ela passa necessariamente pela análise etimológica de todas as palavras. E é por isso que o comentarista apresenta a expressão eshad, que tem significado a depender da perspectiva. Na perspectiva judaico, significa tão somente uma unidade rígida, indivisível de Deus. Na perspectiva filosófica bíblica cristã, nós entendemos que eshad, ele tem um sentido de unidade composta, porque é esta a ideia de Gênesis 2:24. O Senhor disse que, após casado, Adão se tornaria uma só carne com Eva, muito embora cada um fosse uma pessoa distinta. Os dois se tornaram em um, sendo objetivamente dois. Então, não há nenhum prejuízo, do ponto de vista etimológico, do ponto de vista linguístico, afirmarmos que a manifestação da divindade em três pessoas acompanha a inteligência do texto bíblico, porque essa expressão não é dada tão somente para a Trindade, mas também em outras circunstâncias, como em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Meu amado e caro professor, a aula vai exigir de você uma abordagem técnica. Então, procure se aprofundar no texto e passar isso para os alunos de uma maneira didática, pois se faz necessário em nossos dias, em nome de Jesus. Ponto número 2. Evidência no Antigo Testamento, evangelista Rafael. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o mistério da Trindade ainda não havia sido revelado. Ainda era um mistério escondido. Não se tinha a noção, a ideia de que Deus poderia existir em três pessoas. No Antigo Testamento, apenas se tinha conhecimento da unidade da divindade. Esse Deus único era conhecido como Jeová. Mas com a revelação neotestamentária, nós sabemos que o nome Jeová pode se aplicar às três pessoas. O Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo também é Jeová. Mas essa revelação ela só se tornou clara a partir da encarnação do Verbo. Foi Jesus que lançou luz nessa doutrina da Trindade para nós. Todavia, no Antigo Testamento, a Trindade já existia, porém de forma implícita, oculta, escondida. Deus deixava transparecer aspecto da sua pluralidade. Geralmente a Trindade no Antigo Testamento aparecia quando Deus usava de uma linguagem pluralizada, geralmente a primeira pessoa do plural, nós, como por exemplo, em Gênesis 1:26, na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, disse Deus. Como por exemplo, na queda do homem, Gênesis 3:22, e disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Como por exemplo, na confusão das línguas na Torre de Babel, Gênesis 11, verso 7, disse Deus, desçamos e confundamos as línguas. Essa linguagem pluralizada de Deus no Antigo Testamento já eram pistas veterotestamentárias de uma revelação que se tornaria mais clara, mais evidente no Novo Testamento, que Deus é triuno. Gabriel Felipe, meu querido. Nós encontramos várias evidências sobre esse Deus triuno no Antigo Testamento. E eu queria deixar alguns textos, primeiro de Gênesis 1, 26 e 27, para algo interessante. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, como o evangelista Rafael já disse. No versículo 27 agora, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, no 26 ele fala, façamos homens à nossa imagem, e lá embaixo fala,
criou, a imagem de Deus o criou. Fica claro pelo texto que ele não estava falando ali com anjos. Ele não estava falando com anjos, porque os anjos, apesar de serem seres celestiais, não têm a glória ou a imagem de Deus conforme nós encontramos aqui no texto. Então nós acreditamos que aqui é uma expressão do Deus triuno, essa pluralidade aqui no texto. Mas eu quero deixar também Zacarias, no seu capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Mais uma vez estou usando como auxílio um livro escrito por Isaías Rosa, dessa vez Teologia Sistemática, mas eu quero chamar a atenção para o que ele nos chama no livro. Perceba que no texto primeiro usa essa expressão, e olharão para mim a quem transpassaram. Isso aqui no Antigo Testamento, o Senhor falando, olharão para mim. Quem foi transpassado? Foi Jesus. Só que logo embaixo muda, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele. Então a gente vê uma transição aqui muito clara, de mim que transpassaram e depois por ele, falando também da unidade desse Deus triuno. Então, durante toda a palavra de Deus, aqui são só 2 exemplos de como o Deus triuno se revela também no Antigo Testamento. O varão aqui é ibadiano, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui a proposta dos amados trabalharem o texto de Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O título de Criador é dado, segundo a filosofia e a teologia judaica, exclusivamente ao Eterno. Então nós compreendemos que o Eterno, se a ele é dado exclusivamente o título de Criador de todas as coisas, nós vamos ver que ele está compartilhando isso. Porque ele diz, façamos o homem. E ele disse que na construção do corpo humano e da criação da raça humana, a ideia e a execução da criação, ela se dá de maneira não só. Ele trabalha em conjunto. Ele trabalha num colegiado. Então, o ato de fazer e de criar e de trazer existência é também compartilhado. E com quem ele compartilharia o atributo de Criador, se não com o Filho e com o Espírito? Então, até mesmo dentro da teologia judaica, nos valendo da tradução dos textos, nós compreendemos que há uma evidência, logo no início de Gênesis, da existência da Trindade na teologia judaica, na compreensão do Deus que é único, que se manifesta em 3 pessoas. João, o evangelista, ele também sintetiza isso no capítulo 1, logo nos primeiros versos do seu evangelho, do evangelho que leva o seu nome. O capítulo 1, nos primeiros versos, está no Novo Testamento, como o Gênesis capítulo 1 está para o Antigo Testamento. João, judeu que era, ele traduz no capítulo de número 1 a existência da Trindade em um momento da eternidade, quando ele diz, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então nós vemos que havia um momento na eternidade onde o Eterno, a divindade, compartilhava do atributo da criação com os seus iguais. Ponto de número 3. A doutrina da Trindade revelada no Novo Testamento. Rafael Cavalcante. Enquanto no Antigo Testamento a Trindade existia de forma implícita, escondida, no Novo Testamento ela vai aparecer de uma forma clara e evidente. São muitas as referências que o comentarista coloca para nós neste ponto. Entre elas, a ordenança de Jesus em Mateus 28:19 aos seus discípulos, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente, uma referência ao batismo em água, um símbolo de arrependimento. E por que dessa ordem de Jesus? Como já dito pelo evangelista Jadson, a Trindade estava presente no batismo de Cristo. O Pai estava no céu dizendo, este é meu Filho amado. O Filho estava dentro do rio sendo batizado por João Batista. E o Espírito Santo estava vindo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Então a vontade de Deus é que assim como a Trindade esteve presente no batismo de Cristo, que ela também esteja presente no batismo de todos os cristãos fiéis em todas as épocas, nos 4 cantos da terra.
Então, meu querido, a melhor testemunha do teu batismo, quando você desceu com sinceridade as águas batismais, a melhor testemunha não foi seu pai, sua mãe, seu pastor, seus irmãos. A melhor testemunha foi a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava presente contigo ali. Glória a Deus. Gabriel Felipe, meu querido. São vários, no Novo Testamento, textos que nós podemos usar para embasar esse Deus triuno. Nós olhamos para João 14 e no texto nós podemos encontrar as 3 pessoas manifestas ali claramente. E nós falaremos mais sobre isso. A gente vê claramente a figura do Pai sendo manifesta de forma até mais forte desde o Antigo Testamento. Mas no Novo nós também temos de maneira mais incisiva a figura do Filho, Jesus, e do Espírito Santo. São vários os textos, como eu já disse, já citados. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando de Jesus. Nós também temos para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não precisa nem de outro texto a respeito de Jesus. Gostaria de chamar a atenção agora sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Atenção! Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, no versículo 3 fala, tu mentistes ao Espírito Santo. No versículo 4, tu mentistes a Deus. Então, nós encontramos provas que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos irmãos, eu gostaria de sugeri-los, por gentileza, a trabalharmos o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e o texto de 2 Coríntios, capítulo número 3, capítulo 13, versículo de número 13. Se não vejamos, o texto de Mateus nos diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui, portanto, a sentença ou a fórmula batismal para o batismo por imersão em águas. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós teremos agora o seguinte texto: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, e todos digam amém. Nós temos aqui a sentença ou a fórmula da bênção apostólica. Temos, portanto, aqui 2 momentos da liturgia eclesiástica cristã importantíssimos. Porque o próprio Senhor disse: aquele que crer e for batizado. Então, na manifestação pública do novo nascimento, nós temos a declaração da existência da Trindade. Não há dúvidas, o texto é claro. Na bênção apostólica que acompanha a igreja durante a peregrinação até a volta de Cristo, nós também temos a manifestação da Trindade. A Trindade que se manifesta na graça salvadora do Cristo que pagou o preço em nosso lugar. A Trindade que se manifesta na fonte salvadora, que é o amor de Deus, que envia o Filho. E nós temos a manifestação da Trindade na manutenção salvadora, que é o Espírito Santo que aplica a palavra em nosso coração, que nos faz ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Então, meus amados irmãos, não há necessidade de ser um grande teólogo ou exegeta para concluir. A Trindade é uma doutrina bíblica declarada sem sombra de dúvidas, com evidências no Antigo Testamento e com clareza suficiente no Novo Testamento. Vamos avançar. Mas uma observação que eu gostaria de fazer: nós temos tido poucas curtidas em relação ao número de visualizações. Então, pare aí um pouquinho a aula, deixa o like, se inscreva no canal, diga a cidade e o lugar de onde você está nos assistindo, porque você ajuda muito o engajamento de nossas aulas e a entrega dos nossos vídeos para todos aqueles que assim interessam. Ponto número 2, as heresias contra a doutrina da Trindade. O unicismo, evangelista Rafael. Negar a doutrina da Trindade, como ela é revelada na Bíblia, é cair na heresia unicista. Segundo estes, Deus é único, e nisso estão certos. Mas também dizem que Deus é apenas uma única pessoa. Segundo alguns segmentos do unicismo, Jesus Cristo é apenas uma manifestação do Pai e uma manifestação do Espírito Santo. Queridos, isso é tapar os olhos para o que a Bíblia realmente diz.
Em João 8, 17 e 18, Jesus, citando a lei, diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E isso ele fala de si e do Pai. Ele diz, eu testifico de mim e o Pai também testifica de mim, deixando claro que são duas pessoas, ele e o Pai. Também no batismo de Jesus, que com certeza é muito citado nessa aula, ali a gente vê a Trindade aparecendo de forma simultânea ao mesmo tempo. Você também tem João 14,16, na promessa do Consolador, Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então, se a gente negar a Trindade e disser que Jesus Cristo é tão somente uma manifestação do Pai e do Espírito Santo, no batismo você vai ter que dizer que Jesus estava dentro da água sendo batizado, ao mesmo tempo falando para ele, este é o meu filho amado, e ao mesmo tempo vindo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Isso não tem sentido. E na promessa do Consolador, você teria que dizer, Jesus estaria dizendo o seguinte, e eu rogarei para mim mesmo, para poder enviar eu mesmo. Então, meu querido, isso não tem lógica. Em outras palavras, o unicismo é uma confusão. E Deus não é Deus de confusão. É uma heresia que nega claramente o que é revelado na palavra de Deus. Gabriel Felipe. Meus irmãos, vamos olhar para o texto de João, capítulo 14. Minhas aulas sempre volto para esse texto, mas porque é um texto muito rico da palavra do Senhor. E nesse texto nós conseguimos enxergar as três pessoas do Deus triuno, claramente. Verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós encontramos aqui a figura de Jesus e a figura do Pai. Se o Pai e o Filho são a manifestação de uma pessoa só, nesse caso, conforme a doutrina unicista, a gente aqui tem um problema. Porque Jesus fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí cai na mesma contradição que o evangelista Rafael já disse. Ninguém vai a mim senão por mim mesmo. Ficaria, né? Então nós temos aqui uma contradição. E se fosse de acordo com a doutrina unicista, né? E no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Atentamos para essa palavra, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós acreditamos, somos monoteístas, acreditamos em um só Deus, mas um Deus triuno, que tem três pessoas distintas, mas que formam uma só. O Senhor Jesus fala, eu, Pai, somos um. Nós estamos falando aqui de unidade, mas não no sentido de ser uma mesma pessoa. Então nós temos que ter essa distinção bem formulada em nossa mente. Amém. Amados irmãos, o unicismo comete o erro de trazer para a doutrina bíblica o elemento da lógica como ponto crucial dessa equação. E se nós formos trabalhar com lógica todas as vezes que nós formos criar um conceito teológico, nós vamos nos afastar da Bíblia e nos apegar à filosofia secular. Portanto, a proposta nossa nessa pré-aula é deixar claro a existência da Trindade. E não é a nossa proposta aqui fazer com que você compreenda isso de maneira plena sem a fé. Nós caminhamos aqui e enxergamos esse assunto sob as lentes e a lupa da fé. O Santo Agostinho disse que negar a doutrina da Trindade é praticar uma heresia. Agora, tentar entendê-la matematicamente, aritmeticamente, é uma loucura. Porque nós estamos falando de questões de fé, de questões de espiritualidade, e não há dúvidas que a Bíblia Sagrada dá ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo atributos de equivalência quando diz respeito à divindade, sem, contudo, manifestar-se o politeísmo, não é? Nós, portanto, então, reafirmamos isso. Pedro vai deixar isso claro. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados no Espírito pela obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vejam que o apóstolo Pedro está trabalhando aqui todos os aspectos da salvação. E em todos os aspectos da salvação, santificação, justificação e regeneração, ele apresenta a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhando em cooperação em favor do salvo para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Ponto de número 2. A verdade bíblica, Evangelista Rafael. Meus queridos, para reforçar a verdade bíblica, eu gostaria aqui de usar uma comparação. Lá na geometria, a gente aprende sobre o triângulo equilátero. E você sabe que um triângulo equilátero, ele é único, com 3 lados
iguais. Isso pode ilustrar a divindade, porque Deus é um só, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em essência, iguais em natureza, iguais em substância, iguais em santidade, iguais em eternidade e iguais em glória. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade bíblica, Gabriel Felipe. O evangelista Jadson disse algo aqui muito interessante, porque se nós formos olhar somente com uma lógica, mente humana, nós podemos entrar aqui numa confusão assim como os unicistas. Mas a nossa fé é racional, porque a fé precisa ser racional, mas nós também enxergamos que o Senhor tem seus mistérios. E uma citação do livro que já apresentei aos irmãos, o escritor vai dizer que o cristão não é surpreendido se permanece um elemento de mistério que desafia a derradeira análise ou a compreensão, porque ele é apenas homem, e Deus é Deus. Então nós entendemos que nem tudo nós vamos entender na totalidade ou na compreensão, mas através da palavra do Senhor, nós podemos nos achegar à verdade do Senhor manifesta na palavra dele. Então, apesar de que alguém possa dizer que não faz lógica, ou alguém possa nos acusar de sermos triteístas, nós continuamos falando, somos monoteístas, acreditamos em um só Deus, que se é manifesto em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, como ele bem disse, nós precisamos olhar isso aqui com a lupa da fé e pedir a orientação do Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, para que nos ajude a entender. Já foi lido aqui diversos textos que manifestam essas 3 pessoas. Então não há por que nós cairmos no erro do unicismo, porque a palavra do Senhor não é unicista, e isso está revelado em vários textos. Queridos, o texto de João, capítulo 14, versículo 16, já mencionado nessa aula, nos diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se o unicismo fosse uma doutrina bíblica, e não o resultado da compreensão lógica daquilo que eles acreditam que a Bíblia diz, o texto teria que ser assim: eu rogarei para eu, e eu o enviarei eu mesmo. Mas o texto deixa claro que existe aqui uma composição colegial. É o Filho rogando ao Pai, que enviará o Consolador, que vos dará outro Consolador. A expressão outro aqui, da origem grega, dá-nos o sentido de alguém que possui a mesma essência. Então é claro e evidente que a verdade da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, é que Deus é um, que consiste na manifestação de 3 pessoas. E nós precisamos trabalhar isso de uma maneira muito clara e evidente, porque existem movimentos judaizantes dentro da igreja, trazendo um link com a lição que passou, que quer desvirtuar a doutrina cristã e fazendo com que o sacrifício de Cristo não possua a devida eficácia. Porque a doutrina cristã pressupõe a eficácia do sacrifício de Cristo, porque essa é a eficácia do próprio Deus que se sacrifica em favor, se sacrifica em amor em favor da humanidade perdida. Então nós precisamos solidimentar essa doutrina, especialmente na classe de jovens, classe de adolescentes, porque a internet está aí para informar e desinformar. E a nossa orientação é essa, é ficar com aquilo que a Bíblia informa e prediz e avançarmos em direção à vontade de Deus em nossas vidas. Ponto de número 3, meus irmãos. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Ponto 1, o problema de Elistemo Rafael. Uma pergunta, meus irmãos. Por que é tão difícil crer no Deus que é 3 em 1? Toda revelação bíblica é tridimensional. Quando você pensa, por exemplo, na lei de Moisés, a lei de Moisés se dividia em 3. Lei moral, lei civil, lei cerimonial. 3 em 1. Quando você pensa no tabernáculo, local de adoração judaico no deserto, o tabernáculo se dividia em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. 3 em 1. Quando você pensa nos atributos divinos, você entende que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. 3 em 1. Quando você pensa na vontade de Deus, segundo Romanos 12, verso 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 3 em 1. Quando você pensa na doutrina do homem, 1 Tessalonicenses 5:23 vai nos ensinar que o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. 3 em 1.
Então, negar a revelação do Deus que é 3 em 1 é negar toda a revelação bíblica, porque Deus assim se revela de forma tridimensional em várias partes da Bíblia. Então, cada um que decida se vai acreditar na palavra do homem ou se vai acreditar na palavra de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3,4: seja Deus verdadeiro e todo homem mentira. O homem pode mentir, mas Jesus Cristo, Deus homem, disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. No Gabriel Felipe. Qual que é o perigo e o grande problema da doutrina e do ensinamento unicista? Porque o unicista acredita em um Deus que não é o Deus da Bíblia, ou não acredita no Deus que é revelado ao longo das Escrituras. E isso é um problema muito grande. Como é entender esse Deus que é 3 em 1? Nós encontramos, e já dizemos aqui, vários textos que comprovam, mas nós precisamos entender, e tem até uma comparação sobre a construção de uma casa. Quem é que construiu a casa? É os pedreiros que a levantaram? É o arquiteto que a projetou? Ou é os donos que financiaram e que pagaram a casa? De certo, cada um poderia ser apontado como construtor ou o motivo da casa ser levantada. Mas nós podemos ver que todos eles cooperaram para que aquela casa fosse levantada. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós observamos os papéis e as realizações do nosso Deus ao longo da Bíblia Sagrada. O Senhor nosso Deus, está escrito que se hoje nós amamos ao Senhor é porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou e escreveu o plano da redenção para o homem. Nós encontramos Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós também vemos a promessa para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desce sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo. Então nós olhamos para a palavra do Senhor e nós não caímos no erro unicista de acreditar em um Deus que não é o Deus revelado na palavra do Senhor. Nós acreditamos no Deus triuno e nós encontramos o seu papel e as diversas funções realizadas por nosso Deus na palavra dele. Então isso é maravilhoso e nós precisamos entender esses aspectos. Queridos irmãos, o comentarista vai dizer o seguinte, explicando o texto de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então fica evidente no texto que o evangelista está botando a equivalência de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ele diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. Então, ele deixa claro no texto que a salvação implica a existência dessas duas pessoas distintas aqui no texto. E ele vai dizer o seguinte, essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. E que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Nós não estamos propondo aqui um evangelho empírico, que é o evangelho que parte da experiência para a Bíblia. Muito pelo contrário. A nossa proposta é a vivência, o ensino e a experiência do evangelho ortodoxo, que se dá do texto para a experiência pessoal. Todavia, como nós estamos tratando de assuntos de fé, nós não podemos tirar dessa equação e dessa compreensão o elemento da espiritualidade, da comunhão e da convivência com o Espírito Santo através da palavra. E o apóstolo Paulo, já na era apostólica, entendia que a compreensão de temas sensíveis do evangelho cristão necessitaria da ajuda do Espírito Santo e da comunhão entre os irmãos e da comunhão com Deus. É o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Por qual motivo, Paulo? Ele vai dizer no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Cuidado com o unicismo, meus irmãos. Porque se nós cairmos e pisarmos na casca de banana da lógica, nós vamos começar a negar outras coisas que a Bíblia também diz. Se nós negarmos pela lógica a existência da Trindade, nós vamos ter que negar pela lógica a travessia do Mar Vermelho. Vamos ter que negar pela lógica Jesus andando sobre as águas.
Vamos ter que negar pela lógica a multiplicação dos pães. Vamos ter que negar pela lógica a ressurreição no arrebatamento da igreja. Então, ou nós subscrevemos e aceitamos o que a Bíblia diz e nos tornamos protestantes cristãos fundamentalistas que se apoiam no que a Bíblia diz, ou nós vamos aderir a uma teologia liberal que tem como fonte de autoridade elementos da filosofia secular e pontos de lógica, matemática e de outras áreas dos saberes. Então, a nossa proposta é nós aceitarmos o que a Bíblia diz e não negociarmos com isso. Mas está difícil de entender. O escritor, o Tiago, vai dizer, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus que lhe dá. É o Espírito Santo que vai besuntar com a unção do alto a teoria e o conceito de tudo que nós estamos trabalhando aqui. Ponto de número 2, meus queridos, uma reflexão bíblica. Evangelista irmão Rafael. 1 João 5, verso 7, está escrito que 3 são os que testificam no céu, uma referência à divindade. Aí ele vai dizer quem são: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra, eu pergunto? Nós temos aprendido. Jesus Cristo é a Palavra. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a expressão exata, máxima e perfeita de Deus. Apocalipse 19, verso 13, confirma que um dos nomes pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Então, recapitulando, 3 são os que testificam no céu, uma referência à divindade. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele conclui: e estes 3 são um. Então, nós podemos afirmar, querido, que existe trindade na unidade e existe unidade na trindade. Simplificando, seria o mesmo que dizer que ao mesmo tempo que Deus é 3, Deus é um. Ao mesmo tempo que Deus é um, Deus é 3. Então, mesmo que você não consiga compreender com clareza, creia, querido. Creia, porque a nossa salvação não é pelas obras, é pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Efésios 2,8 vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Hebreus 11,6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo disse a Tomé em João 20, verso 27, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Então não seja levado pelo vento de doutrina do unicismo. Não seja enganado pelo seu próprio coração. Creia na palavra de Deus para a tua salvação. Bom, Gabriel Felipe, uma reflexão bíblica. O subtópico tem por título uma reflexão bíblica. Friso isso daqui para nós entendermos que a nossa fé e o nosso entendimento está pautado nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: pregues a palavra. E o que acontece é que, por muitas vezes, algumas doutrinas heréticas pegam textos isolados e dali fazem doutrinas inteiras que acabam enganando a muitos. Então nós temos que entender que a nossa reflexão e a nossa compreensão não está baseada em um único texto isolado. Até o ditado que um texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então nós não podemos fazer como alguns unicistas que pegam apenas alguns textos de maneira isolada e dali fazem uma doutrina sem ter a compreensão completa ou sem a análise completa da reflexão da Bíblia Sagrada. Então nós precisamos entender que para combater as heresias e as falsas doutrinas, nós precisamos estudar, entender e tentar compreender com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não é possível, a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que se nossa reflexão for bíblica e entendendo a palavra do Senhor como um todo, e não somente trechos isolados, nós não vamos cair no erro da doutrina unicista, porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, fala de um Deus que é único, mas é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, o comentarista ele aborda uma questão pedagógica interessante. Ele dirá o seguinte: o que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Nós temos compreendido e percebido, com muito equilíbrio, sem nenhum emocionalismo, que dentro do seio da cultura chamada de gospel ou evangélica brasileira, as pessoas têm mais se educado, biblicamente, por aquilo que cantam, ou por aquilo que ouvem cantar, ou por aquilo que leem, ou por aquilo que ouvem pregar. Então, às vezes, a canção é bela, a canção é bonita, a harmonia, a conjugação das notas e os arranjos são interessantes e nos fazem
a chegar a um elevo emocional que nós pensamos estarmos tendo um contato com o divino. Mas nós precisamos entender que a proposta do cristianismo, desde as suas raízes apostólicas, é que o cristianismo seja uma religião de pensamento cognitivo baseado em certo ponto racional. O cristianismo ele é racional. Então nós nunca partimos da experiência ou das emoções para a doutrina, muito pelo contrário. Nós precisamos colmatar ou formatar as nossas experiências e as nossas emoções ao que nos ensina a Bíblia Sagrada. Por isso nós podemos dizer que a nossa amada e centenária Assembleia de Deus é uma igreja apostólica, porque nós também calcamos na doutrina dos santos apóstolos. E foi pensando nisso, nessa variedade e nessa flexibilidade do pensamento humano, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Nós já fomos bem ensinados. E no decorrer de nossa centenária história, nós temos corrigido rotas em alguns excessos que pensávamos aqui ou acolá. Mas, em essência, a nossa doutrina continua a mesma. E nós não negociamos que a Trindade é uma convergência do Antigo e do Novo Testamento e é uma doutrina bíblica que, se negada, pode se tornar uma heresia de perdição. Então, cuidado ao dizer que o Filho não é Deus, em dizer que o Espírito não é Deus e que o Pai não é Deus. Cuidado, porque isso pode comprometer a sua salvação. Que o sangue de Jesus nos proteja e nos ajude a entender e aplicar essa tão preciosa doutrina. Ponto 3. A posição oficial. Evangelista Rafael. Queridos, o que a Bíblia não fala com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Mas não é o caso da doutrina da Trindade. Há muitas evidências claras na Bíblia a respeito dessa doutrina. Nas coisas essenciais, precisamos ter unidade. Nas coisas secundárias, podemos ter liberdade. Mas em todas as coisas, devemos ter o amor. Nós amamos os unicistas, mas rejeitamos o unicismo porque entendemos que ele é contrário à Bíblia Sagrada. O unicismo é uma heresia antibíblica. Não se trata de algo secundário que nós podemos deixar na liberdade. Mas a Trindade é algo na Bíblia fundamental, essencial, primário, que nós não podemos negociar, abrir mão, como já dito. Entender e crer de forma correta na doutrina da Trindade implica na salvação. Jesus disse em João 17,3, a vida eterna é esta, que reconheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 Pedro 1, verso 2 está escrito, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, o Filho. Querido, a nossa salvação é uma interação da Trindade. O Espírito Santo nos convence de pecado. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, o Filho. E o Pai celestial se esquece dos nossos pecados, nos adota como filho e nos dá direito de morar no céu. Gabriel Felipe. Qual que é o nosso posicionamento oficial? Nosso posicionamento é aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada, João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós também encontramos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós podemos ver que a nossa salvação é fruto da interação das três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como o evangelista Jadson já bem disse, negar essa verdade pode implicar, com certeza, na perca da salvação. Então, que nós possamos continuar pregando e proclamando o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus triuno, revelado no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Claro que, como o comentarista adiciona no final, precisamos respeitar, não a doutrina unicista, mas sim os unicistas em si, as pessoas, e tratá-los com amor para que, quem sabe, nós possamos também ganhá-los para Cristo, da forma que nós pregamos e acreditamos do Deus triuno.
Queridos irmãos, as Assembleias de Deus no Brasil, com todas as suas ramificações, especialmente a Assembleia de Deus regida pela Convenção Geral, regida pela Convenção de Madureira, que são certamente os principais ramos de nossa denominação no Brasil, e aqui também faço menção da Igreja Mãe em Belém do Pará, é uma igreja centenária, e nós não temos como proposta o sectarismo. Então não há dos nossos pastores, historicamente falando, a proibição de você frequentar outros cultos, de você ter contato com outras literaturas. Não há nenhuma proibição, porque nós entendemos que isso é sintoma e traço identitário de uma seita. Nós não somos uma seita. E para isso, nós não temos nenhum problema com os unicistas. A nossa divergência aqui está no campo das ideias e no campo da teologia, quando nós rechaçamos de maneira contundente a afirmação de que a doutrina da Trindade não existe e não é bíblica. O conselho de João, na sua segunda carta, versículos 10 e 11, é que nós venhamos tomar precaução contra estes que têm esse tipo de ensinamento. Se alguém vem convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. O que João está dizendo aqui numa última instância? É que nós precisamos separar as coisas, tá? Naquilo que nós temos divergência, é da democracia e é do bom ambiente acadêmico a liberdade de manifestar oposição. Assim como você está nos assistindo. Você tem toda a liberdade para, de maneira respeitosa, interagir nos comentários e discordar de nossa posição. Mas nós gostaríamos também de ter de você o mesmo respeito. A posição da nossa amada Assembleia de Deus baseia-se no que diz a Escritura Sagrada. A Trindade existe. Tanto na fórmula e sentença batismal, tanto na fórmula e sentença da bênção apostólica, nós temos a declaração objetiva da existência da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No item 3.2 de nossa declaração de fé, nós subscrevemos o que a Bíblia já nos diz, para não deixar nenhum ponto de dúvida no que diz respeito à nossa eclesiologia e à nossa administração pastoral. Ponto de número final, né, a conclusão. Dar a palavra aqui para o evangelista Rafael deixar suas palavras de conclusão, meu querido. Querido, a nossa salvação depende da Trindade. Um plano de salvação foi elaborado na eternidade. Você não é salvo por causa de um acidente da salvação. Você é salvo por causa de um plano da salvação. O Pai elaborou este plano. O Filho executou esse plano na cruz do Calvário. E o Espírito Santo aplica esse plano em nossos corações, nos regenerando, nos santificando e nos acompanhando até a glorificação final. Se fôssemos comparar com a construção de uma casa que se dá em 3 etapas, na primeira etapa da construção de uma casa ou edifício, o arquiteto ou o engenheiro faz o plano, faz a planta. Na segunda etapa, o mestre de obra ou o pedreiro executa aquele plano, coloca em prática aquela obra. E na terceira etapa, depois que a casa está pronta, alguém vai morar dentro dela. Foi isso que a Trindade fez. O Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano e fez a obra na cruz do Calvário. E depois que a obra estava pronta, eu e você, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gabriel Felipe, suas palavras. É verdade que, em alguns aspectos, podemos não compreender em totalidade os mistérios de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Breve, a trombeta soará. Nós iremos nos encontrar com o Senhor. E nós conheceremos ao Senhor como Ele é. E teremos a visão. E conheceremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E entenderemos na totalidade como isto funciona. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Continue firme, acreditando nesse Deus triuno que nós servimos. Porque o Senhor certamente nos abençoará. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Compartilhe essa aula nos seus grupos de WhatsApp da Escola Dominical e nos ajude a espalhar as boas novas da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.